Olá, o site agazeta.net continua com as entrevistas semanais e a desta semana não poderia ter outro tema que não o coronavírus e os problemas que essa doença acabou expondo, de falhas da gestão pública, inclusive também essa doença trouxe questionamentos em relação ao nosso comportamento pessoal. Quem está conosco aqui, que vai nos explicar um pouco a respeito desse problema, é o médico infectologista Thor Dantas, a quem eu já agradeço a presença aqui, Thor, no site agazeta.net. Um dos problemas que as nossas equipes de reportagem conseguiram diagnosticar na UPA do 2º Distrito, que foi a unidade de referência para tratar de corona aqui em Rio Branco, foi em relação aos exames. Está todo mundo querendo fazer exame. Afinal de contas, quem deve fazer exame? É verdade, nesse momento, é por isso que a gente fala tanto e a gente tem que se preocupar, mas não pode entrar em pânico. Qual é a diferença disso? Porque se você entra em pânico, você acaba todo mundo, de uma hora para outra, indo para uma UPA querendo fazer exame sem necessidade alguma. Isso é o pânico, isso atrapalha o sistema de saúde. Nesse momento, só tem sentido fazer exame se eu estou voltando de uma área onde tem coronavírus ou se eu entrei em contato com alguém que tem coronavírus aqui no Acre. Nós estamos no meio de um monte de quadros de gripais nesse momento aqui no Acre. Muita gente resfriado, com gripe. Se eu não entrei em contato com ninguém com coronavírus, eu não tenho que pensar que eu tenho coronavírus, porque o coronavírus está chegando no Acre agora, os 3 primeiros casos. Então, não testar se você não teve contato é uma coisa. A outra coisa mais importante ainda, não testar se você não tem sintomas. Então, se eu não estou sentindo nada, mas o meu vizinho teve coronavírus lá no final da rua está com coronavírus, eu nem encontrei com ele, eu não tenho que testar para coronavírus. E eu não estou sentindo nada. Então, ter sintomas, ou eu dei até o exemplo errado, mas se eu entrei em contato com meu vizinho e não tenho sintomas, também não tenho o que fazer. Quem entrou em contato com alguém que tem coronavírus e não tem sintoma, fica em casa observando o período de quarentena para ver se desenvolve. Se desenvolver sintoma, testa. Se não, findo o tempo de 10 dias de quarentena, ele está liberado. E o poder público? Que avaliação que você faz na condição de médico? Você não é governo, você não tem cargo em governo. Você está ajudando a comunidade a entender um pouco mais sobre esse problema. Inclusive, está participando de comitês e tudo para tentar ajudar. Mas você, efetivamente, não define política pública agora. Sim. Bom, mas você, como um médico infectologista, é a pessoa que pode avaliar com mais precisão se as medidas que o governo tem tomado antes do decreto de situação de emergência, se elas foram medidas adequadas. Foram? Elas vieram no tempo correto? Realmente, eu não sou do governo, não tenho nenhum cargo na gestão, mas é impossível para mim, como médico infectologista, no momento de epidemia, de pandemia, não me meter. Não meter a minha opinião, não meter o meu bedelho, porque é um momento realmente único da história da humanidade. Talvez as pessoas não tenham tanta noção do que está acontecendo. É uma coisa que acontece uma vez a cada 100 anos o que está acontecendo agora. A última vez que a gente viu algo parecido com isso foi em 1918. A gripe espanhola, na gripe espanhola, que matou 100 milhões de pessoas, numa época que não tinha avião. Numa época que as pessoas não se movimentavam com a velocidade que se movimentam hoje. O que a gente viu na China, o que a gente viu na Itália, está vendo se espalhar pela Europa inteira, o que a gente está vendo no Rio de Janeiro, está vendo em São Paulo, realmente é algo que preocupa. E o que eu acho é que a maioria dos gestores, em geral, da Europa também foi igual, eles demoraram a perceber isso, demorou a cair a ficha. Muita gente desdenhou, muita gente disse, é mais uma gripe, isso não vai espalhar. As pessoas acham que às vezes apostam no melhor cenário. É uma coisa otimista, faz parte meio que talvez do espírito do cidadão, das pessoas e do gestor também, muitos deles. Mas a gente médico não pensa assim, a gente aposta no pior cenário, porque se eu me preparo apenas para o melhor cenário, quando vem o pior, eu estou derrotado. Então, para eu tirar um paciente de um transplante de fígado, por exemplo, que a gente faz aqui na Fundac, que eu cuido no pós-operatório, se eu não me antecipar o pior cenário, toda vez que possa ter de complicação no pós-operatório imediato, eu vou perder o doente, eu não tiro ele. O processo ali cirúrgico é um momento, depois o cuidado clínico ele é extremamente intensivo e sempre se antecipando à próxima etapa. Agora, o gestor às vezes aposta no pior cenário na tentativa de se livrar de algumas responsabilidades, né? Uhum. Então, você acha que a fiscalização foi adequada? Por exemplo,
os casos de coronavírus que a China admitiu já vieram no final do ano passado. Nós já estamos Exato. em março. Então, por exemplo, o profissional de saúde, ele está bem amparado pelo poder público para poder atuar de uma forma responsável dentro do hospital? Outro ponto extremamente importante, esse coronavírus está sendo transmitido muito intensamente dentro do hospital. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem estão se infectando muito. Se a gente não cuidar bem dessas pessoas, elas vão adoecer, vão para casa, em quarentena, isolamento, não vão poder cumprir esse cara, não vai ter quem cuide das pessoas com coronavírus. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo. Cuidar bem do profissional de saúde é o que exatamente? É o equipamento de proteção individual, EPI que chama. Máscara, avental descartável, luva, gorro, propé. E óculos. Óculos e que esses equipamentos, esses materiais sejam de qualidade. Existem máscaras e máscaras no mercado. Máscaras de melhor qualidade ou de pior qualidade. Esses equipamentos têm que ser de boa qualidade, têm que estar disponíveis em quantidade adequada e as pessoas têm que saber usar. Isso é muito importante também. Não adianta usar errado. Você está se referindo ao profissional de Ao saúde? profissional de saúde. Porque esse vírus ele é tão transmissível, que muitos profissionais, às vezes, mesmo com EPI, se contaminam. Porque na hora de tirar, eles não têm o cuidado adequado com a mão e acaba se contaminando. Então tem que ter um treinamento adequado. Nós temos feito isso muito com os profissionais de saúde, esse treinamento, mas o EPI tem que chegar, está em falta. Não tem EPI para todo mundo no pior cenário. O pior cenário, hoje, não estamos com EPI o suficiente. Já conversamos isso em várias reuniões internas com o gestor, acho que eles estão correndo atrás, o mundo inteiro está correndo atrás de EPI, mas a gente precisa se adiantar. Falando a respeito do profissional de saúde, agora falando do cidadão comum, aquele que coloca a máscara na maior boa vontade, achando que aquilo ali já o protege, o vírus, ele não passa pelo buraquinho da máscara, não? Ele não é tão pequenininho que passa por ali, não? O grande problema da máscara é da pessoa que... Tem dois tipos de pessoas que você pensa em usar máscara, saindo do profissional de saúde e indo para o cidadão comum. Aquele indivíduo que não sente nada, não está doente e bota máscara para se proteger, para andar na rua, para não pegar dos outros. Esse não deve usar máscara, está errado. Vai dar uma falsa sensação de segurança nele, ele vai achar que está protegido com essa máscara, vai descuidar da mão, que é o principal motivo da transmissão. Então ela está com a máscara, aí foi no supermercado, pagou no balcão e depois deu uma coçadinha no olho. Pronto, a máscara não adiantou de nada. Então não usem máscara para se proteger dos outros, população comum. Vai acabar a máscara para o profissional de saúde que precisa. Agora, se você tem um sintoma respiratório e tem que sair de casa para ir na unidade de saúde, você tem que usar máscara. Aí eu tô doente e vou fazer um raio-x, vou colher exame, aí eu tenho que botar máscara. Ou eu tenho que sair de casa por algum motivo. Ou eu estou no meu quarto, no meu isolamento, e minha esposa, que não está doente, vai chegar para me trazer minha comida. Eu boto a minha máscara para não tossir. Agora, realmente, a máscara vai ficando úmida e ali vai ficando uma concentração de vírus. Ao invés de proteger, fica cheio de vírus na máscara. E aí, qualquer toquezinho na máscara, meu dedo está cheio de vírus. E eu toco na superfície e já está cheio. Potencializa o problema. Potencializa o problema. Tó, vou perguntar agora, tendo como raciocínio, um cidadão acriano padrão. Uma pessoa que não costuma frequentar supermercados, ela não tem como acumular comida em casa, porque não tem dinheiro. A casa dela não tem como eu isolar uma pessoa que está suspeito de ter a doença, porque a casa só tem basicamente um cômodo. Talvez separa o banheiro, talvez. Então é uma casa onde reúne todos. E outra coisa, ao bairro onde ela mora, nem vai água todo dia para ela poder lavar as mãos. Esse é o cidadão acriano, sobretudo da capital, quase que padrão. Como é que faz? Como é que a pessoa pode ter alguma possibilidade de ter saúde nesse ambiente? Com o coronavírus, especificamente. Muito difícil, tá? Você botou um cenário realmente muito difícil. Mas é o real. É o real e é por isso que a epidemia vai adquirir proporções graves em alguns lugares do país, por causa dessas condições muito desfavoráveis. Eu diria que sim, sem água e sabão é impossível prevenir o coronavírus. É impossível. Tem que ter água no bairro das pessoas, tem que ter. Tem que ter água e sabão. E água tratada. Água de qualidade. E não precisa ter álcool gel. Se você tiver água e sabão, ele é melhor do que o álcool gel. Então, sem água, não tem nem como começar a orientar alguém sobre o cuidado de higiene. Tem que ter água na casa das pessoas. Se tem alguém que é responsável por resolver
abastecimento momentâneo de água nos bairros periféricos, tem que trabalhar por isso já. Se eu estou numa casa muito pequena, em que eu tenho muita gente e é difícil isolar, uma das coisas que é possível pensar é se não dá para algumas pessoas irem para casa de parente em alguns momentos, já criando também típico, tem muito parente. É verdade. Então, olha, eu estou com um membro da família que pegou um sintoma respiratório, vamos todo mundo para casa dos parentes, se divide na tia, se divide no tio, na madrinha, e fica menos gente em casa cuidando dessa pessoa. E essa pessoa que está cuidando, limpeza comum, com desinfetante comum que você compra em supermercado para passar em cima da pia, em cima da bancada. E a pessoa que está resfriada, então, sempre espirrar ou tossir com um lencinho de papel. Tem um cestinho de lixo do lado da cama, que ele está sempre jogando, e assim que ele espirra, ele joga no cesto de plástico, lava a mão. No final do dia, a roupa de cama dele, o ideal é que ele também pegue essa roupa de cama, bote num saco plástico e leve para lavar no tanque com água e sabão, como lavaria qualquer roupa também. Com essas medidas do lixinho, lavagem de mão, pegar a roupa toda da cama, passar desinfetante em cima da superfície, você está fazendo um excelente trabalho. Tó, pelo que eu tenho percebido, teu esforço de falar a respeito desse problema, é que com condições básicas de higiene pessoal, e uma vez tendo os sintomas da doença, a pessoa procurar se isolar, eu acho que se a gente seguir esses dois princípios, a gente resolve muita coisa. Talvez não tudo, mas resolve muita coisa. A gente resolve a coisa que nesse momento é o principal. O vírus já chegou, então a gente não tem como mandar ele embora de volta. O que a gente tem que fazer agora? Para que a nossa distribuição de casos não seja muito intensa, com muitos casos ao mesmo tempo sobrecarregando as unidades de saúde. A gente tem que esparramar esses casos ao longo do tempo para que a gente possa ir cuidando deles enquanto a epidemia vai sumindo nos próximos 3 a 4 meses ela some. Mas se a gente não tiver esses cuidados que você falou, do isolamento e da higiene, o número de casos vai vir explosivo de uma vez só, a gente vai sobrecarregar os serviços. E por outra, se a gente fizer o isolamento social nesse momento intenso, o que eu tenho convidado as pessoas é isolamento social intenso, restrição ao máximo no ônibus, na igreja, no ambulatório, no clube. Fiquem em casa. O vírus vai passar muito mais lentamente entre a gente, vão ser poucos casos, não vai sobrecarregar o serviço de saúde, não vai chegar nos idosos da nossa família e nos portadores de doença crônica da nossa família. Tó, muito obrigado pela tua vinda aqui ao Gazeta.net. Bom, e dessa forma a gente tenta ajudar a compreender um pouco mais a respeito do coronavírus e como que a gente pode evitar que esse problema se aproxime da gente. Itaã Arruda, para o Gazeta.net.